Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2019 e vamos ter início à nossa terceira aula, Direito das Coisas, preparatório para a primeira fase de Alagoas, Unesp. Bloco 2. Questão sobre a posse, Vunesp. A posse, segundo a mais relevante doutrina, em suma nada mais é do que a exteriorização do direito de propriedade. Sobre o Instituto em referência, é correto afirmar que a truculência contra a coisa, com o escopo de aquisição da posse, torna violenta. Falta a truculência contra a pessoa. A posse, né, no início do direito das coisas, o primeiro capítulo, vamos lá, Mário, é a posse, né? Nós temos o título 1, não é o primeiro capítulo, o primeiro título. O primeiro título é a posse. O primeiro capítulo, a posse e sua classificação. Quem é possuidor? Quem tem pelo menos uma daquelas faculdades. Nós já falamos isso, uma das faculdades previstas no 1228. Usar, gozar, expor e o direito de reaver. 1197, posse direta, posse indireta, e defender a posse ou direto contra o indireto, o possuidor direto pode defender contra o indireto. Quem é o detentor? O detentor, por exemplo, é aquela pessoa que tem uma posse clandestina, uma posse violenta. Ele não tem posse. O nome disso é posse, quase posse, que eles falam. Quase posse. Quase posse. Deixa eu jogar mais para cá para ficar com... Porque está cortando. Eu tenho que voltar um pouco para cá. Quase posse. Então, por exemplo, a relação entre aspas, a pessoa e o bem público não é de posse, é de detenção, correto? Aquela pessoa que tem uma posse violenta, uma posse clandestina, ela não tem posse, ela tem detenção. Nós temos isso aqui, já vou nesse artigo. Então, se duas pessoas elas possuírem coisas indivisas, etc., é justa a posse que não é violenta, clandestina ou precária. Por outro lado, a posse injusta é aquela violenta, clandestina ou precária. A truculência é contra a coisa, contra a pessoa. É expressamente verdade em nossa legislação a aquisição da posse por meio de terceiros, que não ostente instrumento de mandato, falso. Por quê? Como se adquire a posse? 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, eu tenho posse quando eu posso exercer os poderes inerentes à propriedade. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa, que a pretende, ou representante, ou então por terceiro sem mandato, dependendo de retificação. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então, se ela era uma posse injusta, ela se transmite como sendo injusta, né? Se fosse uma posse clandestina, ela se transmite como posse clandestina. Não induz em posse os atos de mera permissão ou a tolerância e também não autoriza a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos. Então, a posse violenta ou clandestina não é bem posse, na verdade, né? Seria quase posse. Mas a natureza dessa relação é de detenção. Senão depois de violência clandestina. Aí, quando se cessa a violência e a clandestinidade, aí sim que nós temos a posse. Correto? Ok. Então, aí é tranquilo. O B está falso. A C. Admite a legislação o uso do esforço imediato em caso de turbação e de defesa na posse em caso de expurgo? O Mário, é o seguinte. Eu estava ontem, nesse último exercício, conversando com a Lorena, que ela está assistindo essas aulas também. E é o seguinte. Se eu tenho uma ameaça, eu vou enfrentá-la com um instituto processual, um interdito proibitório. Olha a gradação, estou aumentando. Ameaça. Se eu tenho um incômodo, eu tenho uma turbação. É a pessoa que colheu a lenha, que colocou o gado no pasto. Turbar é colocar o gado no pasto. Ou então a pessoa que pula na sua piscina. Ameaça é palavras de ordem. Então, a palavra de ordem, vou invadir o MST fora da fazenda. A turbação é a pessoa colher a lenha no seu pasto, ou então colocar... O clássico é a vaca no pasto, colocar o gado no pasto vizinho. Abrir a cerca para o gado passar. Bom, você vai enfrentar a turbação com um outro instituto. Qual é? Manutenção da posse. Isso aqui, ó, você tem que ter muito em mente, porque essas palavras elas não estão aleatórias. Essa parte é muito bacana aqui no código. E o esbulho é como você, de fato, perde a posse. Né? Violência contra... Não contra a coisa, mas contra a pessoa. O esbulho, você vai ter, então, a
Reintegração da posse. Reintegração da posse. Nós temos o interdito proibitório. Nós temos a turbação, manutenção da posse. Nós temos o esbulho, reintegração da posse. O possuidor turbado, ele poderá manter-se. Por quê? Você quer se manter na posse. No artigo 210. Restituído é porque você perdeu. Você não mantém aquilo que você perdeu. Você mantém quando você é turbado. Você tem se restituído quando você de fato perde. Restituir. É isso que você tem que ter em mente, que as palavras elas se relacionam. Manter-se, turbação. Restituir-se, esbulho. Vamos adiante. Manter-se, turbação. Restituir, esbulho. Atos de defesa, você ainda tem a posse. Então, você tem atos de defesa. E quando você perde e que você quer tê-la de volta, você quer restituir a posse, você vai praticar atos, o nome desse ato é de desforço. Então, a forma como ele é escrito, o artigo 1210, ele pode levar a pensar que essas palavras elas são sinônimas. Não, mas esse artigo ele é bem específico, né? O possuidor tem o direito de ser mantido na posse, manter-se, então, atos de defesa, e de ser restituído no ato de esbulho no esbulho, e ser restituído no esbulho. Então, atos de desforço. O nome dessas figuras aqui são os interditos possessórios. Interditos possessórios. Interditos possessórios. Então, vamos lá. Admite-se o uso de desforço em caso de turbação? Desforço é turbação? Não. Não. Turbação é defesa. Defesa. E de defesa, o uso de desforço em caso de turbação e de defesa no esbulho? Você defende-se do esbulho? Inverteu, né? Inverteu, correto? Mas só quando nós fazemos essa estrutura que conseguimos perceber isso. 1210. Então, errado. Letra D. Para efeitos de aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, após exercida com ânimo, domínio pelo sucessor, soma-se a do antecessor. Isso é verdade. O nome dessa figura, desse instituto, é Accessio Possessionis. 1207. O sucessor universal é o herdeiro, né? Ele pode ser tanto legítimo quanto testamentário. E se ele é herdeiro, ele é universal, um todo unitário, as regras de condomínio. Nós já vimos isso, indivisível. O legatário, quando é atribuído a ele um bem específico singularizado. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir a sua posse, ou seja, ele continua de direito à posse do antecessor e ao sucessor singular é facultado unir sua posse a do antecessor para os efeitos legais. Então, ok. O possuidor de boa-fé terá essa letra D perfeito. 1207 e 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse à dos seus antecessores, nos termos do 1207. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir sua posse a do antecessor também, a Accessio Possessionis. O possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. No 1242, o subtítulo boa-fé. Essa aí é a ordinária, correto? Essa é a ordinária. E aí, a ordinária, nós temos aquela hipótese de redução para 5 anos, na hipótese do uso campeão tabular. Você, por exemplo, se seu pai tinha posse, você com posse como filho,
sucessor, você conta o prazo dele e o seu prazo para fins da aquisição, para fins da prescrição aquisitiva da usucapião. É isso que esse exercício, é isso que esses artigos trazem. O possuidor de boa-fé terá direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, mas não gozará do direito de retenção. Aí nós temos aquele quadro, né? Vamos localizar aqui o quadro. Esse quadro aqui da propriedade. Vamos ver onde está o quadro da propriedade. Aqui, condomínio. Da posse, na verdade, né? Esse quadro da posse é uma chatura, mas é fácil, não é tranquilo, não. Não é difícil, não. Mas a gente sempre tem que estar com ele aqui. Eu tenho ele aqui, eu vou passar aqui para você, Mário. Vou tirar só uma foto. Estamos gravando. Ó, o quadro da posse. É o quadro do 1219 e 1220. A posse, ela pode ser de boa-fé, como ela pode ser de má-fé. E as benfeitorias, elas podem ser as necessárias, úteis e voluptuárias. Então, vamos repetir esse quadro aí. Ele é simples, a gente só tem que sempre voltar. Então, vou colocar aqui boa-fé, má-fé. Necessárias, úteis, voluptuárias. Se está de boa-fé e tem-se benfeitorias necessárias, boa-fé. Boa-fé. Má-fé. Necessárias, úteis, voluptuárias. Necessárias, úteis, voluptuárias. Está de boa-fé. Tem-se benfeitorias necessárias. Benfeitorias. Benfeitorias. Boa-fé. Direito de indenização. Indenização. E se ela tem direito de indenização, também vai ter o direito à retenção. Okay? Úteis. Indenização. E também o direito à retenção. Voluptuárias. Não indenização e não retenção, mas pode levantá-las. Desde que não prejudique a coisa. Pode levantá-las. Então, nós temos essas figuras aqui. Boa-fé e má-fé. Boa-fé e má-fé. Necessários. Indenização. De má-fé. Tem indenização? Tem indenização. Mas ele não tem o direito de retenção. Aqui, ele não tem indenização pelas úteis. Não indenização. A lei não fala nada a respeito da retenção ou não. Retenção ou não, ela não fala nada. A lei não diz nada. E não tem indenização e não pode levantá-las. Não levantá-las.
Ok. Então, vamos lá. Necessárias de boa-fé. Direito à indenização. E tem o direito de retenção, as úteis, indenização, direito de retenção, e as voluptuárias, ele não é indenizado, mas ele não pode reter aquelas ao bem, mas ele pode levantá-las. Então, a retenção é na necessária e na útil, se não lhe for paga. Na fé, ele tem direito à indenização das necessárias, mas ele não tem direito à indenização pelas úteis e nem voluptuárias. Ele não tem direito pelas úteis e nem voluptuárias. O direito à indenização pela necessária apenas. Só isso. É só isso. É tranquilo. Não tem direito de retenção, correto? Por nenhuma delas. Então, aqui você vai colocar só o direito de retenção nessas duas aqui. E nas outras, ele não tem o direito de retenção, mas ele só tem a necessária, a indenização é necessária. Então, aqui são os artigos 1219 e 1220. O que a gente precisa saber é o seguinte: na má-fé não há direito de retenção, em hipótese alguma, e só tem indenização na necessária. Enquanto na boa-fé, indeniza-se com direito de retenção essas duas, e na voluptuária tem esse direito de levantar. Então, vamos lá. 1219 e 1220. Ok. Agora vamos lá. Posse. Vamos lá para as nossas perguntas. Para efeito da aquisição da propriedade, o possuidor de boa-fé terá direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, correto, mas não goza de direito de retenção, falso. O possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas necessárias e úteis, o direito de retenção pelas necessárias e úteis, e, embora ele não tenha direito pela indenização das voluptuárias, e também não ter o direito de retenção, ele pode levantá-las. É assim que nós vamos interpretar esse artigo. Última fé, ele tem o direito à indenização pelas necessárias, mas ele não tem direito de retenção. Voluptuárias e úteis, ele não tem direito de indenização, mas ele também as voluptuárias ele não pode levantá-las. Aqui não fala nada a respeito da retenção, mas a gente conclui que também não teria o direito à retenção. Que ele conclui que ele não teria o direito à retenção. Então, letra E, falamos aí bastante, às vezes uma questão ela engloba muito. A Vunesp ela é muito inteligente porque com uma questão ela consegue trazer assim, muito conhecimento, aferir, né? Muito conhecimento. Vamos lá. 22. O direito de propriedade, inclusive assegurado na Constituição, tem especial tratamento no Código Civil. Acerca do direito de propriedade, é cenário alternativo. Ô, Mário, nem perguntei para você, tudo bem? Tá, sim. Você localizou esse quadro aí que nós já tínhamos? Não localizei, não, mas fiz de novo. Ó. Então, vai aí fazendo os quadros. É importante você fazer questão ter material aí ao seu lado. O direito de propriedade, então, assegurado na Constituição, tem especial tratamento no Código Civil. Acerca do direito de propriedade, essa é a alternativa correta. Aluguel, forma derivada de aquisição da propriedade, falso, porque não é derivada, é forma originária. Quais são as formas de aquisição da propriedade imóvel? Olha lá. Aquisição da propriedade imóvel, no capítulo 2, seção 1, uso campeão. Nós já vimos todas aquelas hipóteses naqueles quadros, né? A extraordinária, reduzida, inclusive, ordinária reduzida. 4. Nós temos a promísero, a promoradia ou promorari, e nós temos também aquela outra, que é a prolabore, que é a rural, enquanto a outra é a urbana, né? As duas com assento constitucional. E nós ainda temos a 1240A, que é a do abandono do lar. Então, aqui nós temos as 7 possibilidades que nós já vimos aqui no nosso quadro. Vencemos essa parte. Da aquisição do registro do título, nós já falamos sobre aquela discussão, inclusive, que regra geral é constitutivo, mas não na uso campeão, e também
por exemplo, naquelas outras formas originárias, né? Que o registro ele é simplesmente declaratório. Você estava com a gente quando fizemos essa discussão? Ok. Então, e depois nós temos pela acessão. A cessão pode se dar formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alveo, plantações ou construções. Então, essas aí são as formas de aquisição da propriedade imóvel. A aluvião, forma derivada? Não, a aluvião não é forma derivada. A aluvião são aqueles acréscimos formados sucessivamente e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente. Então, se você tem uma fazenda e tem um rio, esses acréscimos que são esses depósitos, aterros naturais ao longo das correntes, então porque as águas se desviaram, vai pertencer a você. Então é isso que é a aluvião, simplesmente. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios, traços de propriedade, né? De proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Tranquilo, a aluvião é isso. Caracteriza-se pelo acúmulo corriqueiro imperceptível de aterros naturais que, unidos, majoram a propriedade de imóvel ribeirinho e tornam seu titular dono do acúmulo. Isso é verdade, se não fosse pelo fato de não ser derivada, ela é originária. Tratando-se de adjunção revestida de má-fé, terá a parte vitimada o direito de adquirir a propriedade do todo ou de renunciar ao que lhe pertencia, sendo certo que, em uns casos, haverá indenização. A adjunção revestida de má-fé. Questão estranha. Vamos lá. Será que ele está falando? Vamos pular essa letra B. Vamos falar para a letra C. As dívidas afetas à coisa sujeita ao condomínio serão saldadas por quem as contraiu, assegurando-se a este o direito de regresso contra os demais condôminos beneficiados. Isso é verdade. Está no 1318. 1318. Nós falamos isso, inclusive, outro dia, aqui no exercício 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante a comunhão obrigam aquele que contraiu a dívida, mas terá este ação regressiva contra os demais 1318. Letra D, a letra C é a letra correta. Letra D, o proprietário da laje só poderá alienar o bem com o consentimento do titular da unidade contígua. Falso, não é necessário. Ainda assegurando-se a este o direito de regresso contra... Não, assegurando, ainda que se trate de unidades autônomas e com matrículas distintas. Falso, 1510, lá parágrafo 3º. Nós já falamos aqui sobre a laje. Então, vamos lá. 1510A, parágrafo 3º. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. O titular pode ceder, parágrafo 6º, a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares. Ou seja, para se construir para se ter novas lajes instituídas, autorização expressa. Mas a venda, onde você tem a preferência, mas não é a autorização. Onde estamos aqui? 1510 na verdade. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Então, caso de alienação de qualquer, terá direito de preferência ou os titulares da construção base e da laje. Não diz em momento algum autorização. Agora, essa letra B, tratamos de adjunção revestida de má-fé. O que é isso? A adjunção é a forma de aquisição da propriedade móvel, ocupação, achado tesouro, tradição, especificação, da confusão, da comissão e da adjunção. Seção 6ª. 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas, mas é tão raro essa adjunção. Se a confusão comissão se operou de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Então, vamos lá. Tratando-se de adjunção revestida de má-fé, terá a parte vitimada o direito de adquirir a propriedade do todo ou de renunciar ao que lhe pertencia. Sendo certo que em nenhum caso haverá indenização. Falso? Não. 1273. Esse artigo é um artigo bem raro. Não. Se houve confusão, comissão ou adjunção, se operou de má-fé,
A outra parte, cabe escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso que será indenizado. Então, é isso, tranquilo. Adjunção. Artigo 1273. Vou marcar aqui 1273. As formas de aquisição da propriedade móvel. 1273. Esqueci daí a adjunção. Não me lembrava desse instituto. 23. No que tange ao direito real de usufruto, assinar a alternativa correta. O usufruto nós vimos ontem, na verdade eu vi com a Lorena, porque é o seguinte, nós vamos lá, começamos aí com a superfície, depois nós temos as servidões, nós temos o usufruto, nós temos disposições gerais, nós temos, a partir do artigo 1390, 1390, 1394, direito usufrutuário, os deveres do usufrutuário a partir do 1400. Então, vamos lá. O que temos aqui a respeito do usufruto? Caracteriza-se pela transferência ao usufrutuário dos direitos de uso e gozo da coisa, concedendo inclusive o direito de alienar o bem a quem desejar. 1393 diz o quê? Não se pode transferir o usufruto por alienação. Caracteriza-se pela transferência ao usufrutuário dos direitos, concedendo inclusive o direito de alienar o bem a quem desejar. Estranha essa questão, porque a gente não sabe se é o usufrutuário ou o proprietário. O proprietário, sim, ele pode alienar o bem, mas o usufrutuário não. O usufruto é inalienável, inclusive por isso ele não pode ser objeto de penhor, de hipoteca e de anticrese, mas isso não quer dizer que ele não pode ser penhorável. Ok, Mário. Pode parecer paradoxal isso, mas é isso mesmo, tá? Ele não pode ser objeto de penhor, hipoteca e anticrese. Então, se você recebe um usufruto de uma fazenda aí de uma tia sua, Mário, você não pode oferecer aquele usufruto, aquele seu direito, como garantia para o adimplemento de uma obrigação contraída junto a uma instituição financeira. É isso que eu estou a dizer. Mas, em compensação, se você sofrer uma constrição judicial, uma penhora, sim, você pode ser penhorado aquele usufruto. Correto? Sim. Letra A, isso aqui foi considerado incorreta. O bem gravado com usufruto não poderá ser alienado pelo proprietário. Falso. O bem gravado pode ser alienado, sim. Considerada a existência do aludido? Não, falso. Pode ser alienado a não propriedade. A constituição do direito real do usufruto imobiliário dispensa registro não falso. Isso aí não. O usufruto 1391 constituir-se-á mediante o registro no cartório do RI. Não tem isso. Tanto as despesas ordinárias de conservação quanto os tributos que requerem sobre o bem gravado serão suportados com exclusividade pelo usufrutuário, 1403. Incumbem ao usufrutuário. O que incumbe ao usufrutuário? As despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Ponto. 2. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Ok. Ponto. Despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Despesas ordinárias de conservação, as prestações e os tributos devidos. Pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Isso é verdade, 1403. Letra E. O doador que se reservar na condição de usufrutuário, ele terá direito a prestar caução real por fidejussória. Isso é falso. Nessa hipótese específica, ele não precisa, ele é dispensado dessa caução por força de lei, 1400, parágrafo único. Não é obrigado à caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada, né? Porque, regra geral, o usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham e dará caução fidejussória ou real, se lhe a exigir o dono de velar-lhes pela conservação e entregá-los findo o usufruto. Correto. 24. João é proprietário de um terreno desocupado na cidade de Altinópolis. José é proprietário do terreno situado ao lado
do terreno de João. Então, nós temos aqui, eu vou tirar uma foto desse quadro. Vamos lá, vou tirar uma foto desse quadro. Eu já tirei. João, ele tem um terreno desocupado em uma cidade. José é proprietário do terreno situado ao lado. José. Diante desses fatos, assinale a alternativa correta. Se José, agente de boa-fé, construir no terreno de João, João tem direito a ficar com a construção? Isso aqui são aqueles exercícios. Nós temos aqui uma situação, é porque isso aqui tem que pensar um pouco, não é simples, e temos várias regras. Deixe-me achar aqui os nossos quadros, esse aqui eu já mando para você, mas é bem simples. Quando nós tivermos o Nesp é assim, aquilo que a gente sabe, ela sabe que o que é mais perigoso, né? Mas não para a gente, porque nós temos aí o nosso quadro, né? 1258, parágrafo único, e 1259, né? Vamos lá primeiro para o 1258. Eu vou fazer o quadro seguinte. Vamos lá para o 1258. Nós estamos aqui a tratar dos dois artigos, assim, que são os mais tormentosos, das construções e plantações. Da subseção 5, né, que vai tratar da aquisição por acessão, né, das plantações por acessão. 1258 ele diz o seguinte: se a construção foi feita parcialmente em solo próprio, invade o solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste solo alheio, ou seja, 5%, adquire o construtor de boa-fé a propriedade do solo invadido se o valor da construção exceder o dessa parte. Correto? Então, o construtor adquire a propriedade do solo alheio se o valor da construção exceder o valor do solo invadido e responde pela indenização que represente a perda da área perdida, 5%, mais o valor da desvalorização da área remanescente. Então, vamos fazer aqui o quadro do 1258. Então, essa é a hipótese. Vamos colocar aqui João. E temos aqui o José. O João ele tem um terreno. O José tem um terreno. Mas eu acho muito bom quando nós temos os artigos que são difíceis, porque, de fato, o que vai cair na prova são os artigos difíceis, né? Porque ninguém vai perguntar mais do que uma proposta injusta, né? Vamos lá. 1258. Esse artigo é bom. Eu fiz esse esquema aqui, ficou ótimo. Nós temos aqui um vizinho e nós temos o outro vizinho, né? Então, nós temos aqui uma construção e essa construção invade 1/25% do terreno vizinho, correto? Então, nós vamos considerar aí que houve uma invasão do terreno de 5%. Ele está falando de José, vamos considerar aqui que José, que é o invadiu o João. Então, José é o que invade o terreno do João. Então, o que o João construiu, ele invadiu o terreno 5% até a 1/20, né? 5%. Ele invade parcialmente o solo alheio. Ele fala não superior, né, a 1/20, a 5%. Então, se o construtor de boa-fé invade... Oi? Ele fixa até o máximo de 5%. Exato, máximo de 5%. Perfeito. O que ocorre?
Qual é a conclusão que nós temos aqui? Mas é boa-fé. Aqui é sempre boa-fé. Boa-fé. A conclusão, ele estava de boa-fé. Ele vai adquirir o que foi invadido, adquire invadido, adquire o solo invadido. Ele adquire o solo invadido, mas não só isso. E se aqui tem uma condição. Se, na verdade, se uma condição não é um requisito, né? Não é uma condição no sentido de direito civil, pressuposto. Se o valor da construção, ele for maior que o valor do solo invadido. Correto? Então, ele adquire o solo invadido se o valor da construção for maior que o valor do solo invadido. E aí, indenização. Essa indenização será como? O valor da área perdida. Mas não só ela. Não só o valor da área. Mas o valor da desvalorização da área remanescente. Valor da desvalorização área remanescente. Ó. Então, nós temos aqui o seguinte. 1258. Nós temos o seguinte. 1258. Uma pessoa, ela constrói, feita parcialmente em solo próprio, parcialmente em solo próprio e parcialmente em solo alheio, né? Ela invade o solo alheio em a 20ª parte, adquire o consultor de boa-fé a propriedade do solo invadido, se o valor da construção exceder a do solo invadido. Não é isso? Exato. E responde por indenização que represente também o valor da área perdida mais a desvalorização. Então, é isso que nós temos aqui em 1258. Boa-fé, não é boa-fé. Ele só vai adquirir o solo invadido se ele estava de boa-fé e se o valor da construção exceder o valor do solo invadido. O valor da construção. Se a construção invade parcialmente, adquire a propriedade da parte do solo invadido se o valor da construção. Aí o valor total da construção. O valor da construção. Vamos lá, imaginar que o valor da construção seja 1 milhão. O valor da construção exceder a parte invadida é menor que 1 milhão, correto? Mas aí ele vai pagar o valor da área perdida mais a desvalorização. Então, esse é o 1258. Vamos tentar resolver essa questão com o 1258 e a gente volta para o 1259 no próximo. Né? Então, é o seguinte, o João é o proprietário e José construiu nesse. Se José... Então, o José é esse aqui. O José, ele atingiu essa parte, 5%. Então, é isso. Se José, agindo de boa-fé, construir no terreno de João, José tem direito a ficar com a construção? Isso não faz muito sentido, 1255. É o que devia 1255, ó. Aquele que semeia, planta, é porque tem esses e tem os outros, né? Aquele que semeou, plantou ou edificou em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Se José, agindo de boa-fé, construiu no terreno, José tem direito de ficar com a construção, ele está de boa-fé. Não, se a construção exceder, não, ele não faz sentido, mas ele tem direito, sim, a uma indenização. Mas ele não tem direito a ficar com a construção, ele perde. Se a construção, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno, perde em proveito do proprietário, ele perde ambos, é porque o artigo ele é meio truncado. Ele perde ambos. Só que o de boa-fé tem direito à indenização. Correto? O 1255, como a gente interpreta? Uhum. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde tanto de boa-fé quanto de má-fé. Só que o de má-fé não tem indenização, enquanto o de boa-fé
tem indenização. Então é falso a letra A, porque é muito difícil essa questão. Se José, agindo de má fé, construindo no terreno de João, tem direito à indenização, falso, por essas razões. Má fé, Em né? ambos, ele perde, só que no de boa fé ele tem direito à indenização. Se José, agindo de boa fé, construindo seu terreno, invadir metade da propriedade de João, José adquire a propriedade de João, pagando apenas indenização pela desvalorização. Isso, falso. Não. Primeiro porque são vários requisitos aí. Ele tem boa fé 5%, né? Porque estamos tratando de boa fé. Porque o 1259, ele fala uma outra hipótese, mas também de boa fé. A gente vai chegar nessa hipótese, mas não é essa situação. Se José, agindo de má fé, construir no seu próprio terreno, invadir metade da propriedade, esses dois, o C e o D, é o 1259. José deverá pagar perdas e danos em dobro. Vamos lá para... Se João agir de má fé, vamos lá. Vamos fazer aqui o 1259 antes de irmos adiante. Então, o 1258 nós entendemos, né? Conclusão, adquire o solo invadido e tem direito à indenização. Agora, 1258. 1258. O que é isso? Onde eu coloquei essa indenização? Aqui, ele tem mais uma informação aqui. Primeiro, ele estava de 1258, parágrafo único. Então, se o construtor... o 1258, parágrafo único, é a hipótese de má-fé. Esse aqui, o 1258, o caput, é o de boa-fé. O construção de boa-fé. Então, essa aqui é a hipótese da construção de boa-fé. Vamos colocar aqui a hipótese do 1258, parágrafo único, má-fé. Má-fé. 1258, parágrafo único, má-fé. 1258, parágrafo único, má-fé. O que diz o seguinte: ele estava de má-fé, ele invade até 5% do solo alheio, ele vai adquirir a propriedade do solo alheio se o valor da construção exceder consideravelmente o valor do solo invadido e ainda não se puder demolir a parte invadida. Mas e qual será a indenização? O de má-fé também, a mesma coisa, mas até 5%. Valor da área perdida, o valor correspondente à área perdida, o valor da desvalorização do remanescente e o décuplo, as perdas e danos. Décuplo, as perdas e danos. Então, é o seguinte, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste, o valor da construção exceder consideravelmente dessa parte, e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Então, se a construção feita parcialmente em solo próprio, então aqui nós vamos ter ele de má-fé, e aqui é a mesma situação. Vamos colocar aqui nesse mesmo quadro, porque nós temos aqui a mesma situação. O Joaquim, três hipóteses. Pois não. Nesse parágrafo único, eu posso considerar que a prioridade é a demolição, desde que não cause prejuízo à construção? Com certeza, com certeza. Aqui é a má-fé, e esse aqui é de boa-fé. Os requisitos, então, é 5%, aqui é 5%. Qual é a conclusão? Aqui é a mesma coisa. Adquire o solo invadido. Solo invadido, a mesma coisa. Adquire o solo invadido se o valor da construção for maior que o valor do solo invadido. Se o valor da construção for maior que o solo invadido. E ainda, temos ainda um outro requisito.
Não se puder demolir a parte invasora, né? Não se puder demolir. Qual será o valor da indenização aqui nesse caso? O valor da indenização será indenização. Agora, Joaquim? Pois não. Área perdida. Peraí, só terminar de fazer esse esquema aqui, porque aí nós podemos comparar. Esse artigo é um artigo muito difícil. Se tivermos que escolher um artigo para não estudar, seria este. Mas, de qualquer forma. Mas a gente tem que fazer isso, Mário. Não, é porque eu estou pegando aqui, dentro desse parágrafo único, uma palavrinha que destoa um pouco do 1258. Vamos lá, vamos comparar. Vamos lá. Troque o DECO por indenização DECO. Deixa eu só reler esse 1258 para saber se esse meu esquema, o parágrafo único, na verdade, se esse meu esquema está nos conformes ali com aquilo que eu passei no parágrafo. Primeiro, 1258. Se a construção foi feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio, em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, sim, e responde por indenização, que represente o valor da área perdida e o valor também da desvalorização da área remanescente, correto? Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, né, que seria essa indenização, eu não falo em perdas e danos, né? Depois ele tem um problema de ficar repetindo essas palavras, ele tem muito medo de ser redundante, eu não acho a redundância uma bênção, ainda mais no estudo de direito. Aqui não é um exercício, na verdade, né, na minha opinião, de conhecimento ou de oratório, não oratório, mas seria assim, de se mostrar, né, conhecedor aí do idioma, não é bem isso. A gente tem que ser redundante, Com certeza. Porque ele fala indenização e aqui ele fala perdas e danos. Por que ele não repete a palavra indenização? Olha só, vamos lá para a conclusão. Pagando em décuplo a indenização, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu em proporção de 20ª parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente e não se puder demolir. Ok. Qual que era o ponto, Mário? O ponto é exatamente esse, que na realidade aqui é onde ele coloca o seguinte: pagando em débito, né? É onde que a construção do de boa-fé, o valor da construção exceder a dessa parte que foi invadida. Tá? Exceder o valor da parte que foi invadida já tem direito. O de má-fé, ele bota que tem que exceder consideravelmente. É verdade, tem essa expressão mesmo. Aqui, né? E aí eu entendo que não basta ser o valor, tem que ser muito mais do que o valor. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade o solo alheio em proporção não superior à 20ª parte, adquire o construtor a propriedade da parte do solo invadido se o valor da construção exceder. Isso é muito legal. Porque bateu o valor. Excedeu, está tranquilo. E o outro tem que exceder consideravelmente, quer dizer, muito mais. Exceder consideravelmente. Perfeito. Eu vou até escrever aqui com uma caneta preta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa aqui tá. Exceder consideravelmente. Exceder consideravelmente. Então é isso. Exceder consideravelmente. Exceder consideravelmente. Exceder consideravelmente. Exceder consideravelmente.
Então, na primeira hipótese, ele está de boa fé e simplesmente se a construção excede o valor do solo invadido. Ele não fala em demolição, correto? Não. Não falou em demolição. Na segunda hipótese, ele adquire o solo invadido se o valor da construção exceder o solo invadido, mas exceder de forma considerável não se puder demolir, correto? Não se puder demolir. E a indenização vai ser 10 vezes o valor da área perdida, mais o valor da área remanescente. Então, aqui nós temos exceder consideravelmente, as diferenças não se puder demolir, e a indenização é o décuplo. O diferente é exceder consideravelmente, não se puder demolir, e o décuplo. Então, é isso que nós vamos ter no 1258. Agora vamos fazer o 1259. Vou tirar uma foto aqui. 1259. Então, esse exercício é muito bom, mas essas disposições, elas são complicadas, porque olha quantas informações nós temos aqui. Agora vamos aí para o 1259. Então, 1258, eu vou até lhe enviar agora, Marco, porque você já imprime, Uhum. e você... E eu também vou imprimir, porque nós vamos comparar com o outro. Uhum. Vamos lá. O WhatsApp. Uhum. Imprimir. Eu vou até imprimir porque eu já vou deixar ele aqui. Agora, o 1259 é a seguinte. Nós vamos ter o de boa fé. Nós vamos ter o de boa fé. Nós vamos ter o de boa fé. E nós vamos ter o de má fé. De boa fé. E nós vamos ter o de má fé. 1259, né, Joaquim? Ah, é verdade. 1259. 1259. Aqui, ele invade. A invasão invade 5%. Então, a invasão é maior que 5%. Invasão maior que 5%. Então, aqui, invasão maior a 5%. Aqui é a mesma coisa. Invasão maior 5%. Se ele está de boa fé, quais são os efeitos? Ele adquire a propriedade do solo invadido. Adquire propriedade solo invadido. Adquire a propriedade do solo invadido. E perdas e danos, que vão abranger o valor que a invasão ele responde por perdas e danos que abrangem o valor que a invasão acrescer à construção. Valor que a invasão acrescer à construção
o valor da área perdida, invadida, né? O remanescente da invasão. O da desvalorização acrescer e o da desvalorização da área remanescente, né? Não, tem mais um. O valor que a invasão acrescer à construção, mais o valor da área perdida. O valor da área perdida e o valor da desvalorização, área remanescente. Área remanescente. E de má-fé. Se ele está de má-fé, ele vai ser obrigado a demolir. Obrigado a demolir. Mais perdas e danos apurados. Perdas e danos apurados. Serão apurados em dobro. Danos apurados em dobro. Ok. Então vamos lá. 1259. 1259, se o construtor estiver de boa fé, em invasão do solo alheio excede a 20ª parte deste solo alheio, adquire a propriedade do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acresceu à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da remanescente. Tudo bem. Se de má fé, é obrigado a demolir, mais perdas e danos que forem apuradas, que serão devidas em dobro. Então, esse exercício, assim, a princípio, né, simples, não é tão simples assim. Onde está aqui o meu quadro? Mas agora nós temos aqui, vamos voltando aqui para ele. Letra A. José, agindo de boa fé, construiu o terreno de João. José tem o direito de ficar com a construção? Isso é falso, porque em nenhuma das hipóteses, mesmo de boa fé ou de má fé, ele terá o direito à construção. Porque aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito proprietário, semeias, plantas e construções. A exceção, a exceção não, a exceção não. O adendo, a hipótese, o parênteses, é de que, se tiver agido de má fé, ele vai ter direito à indenização, mas a letra A, então, não é. Se José, agindo de má fé, construir o terreno de João, José tem direito apenas à indenização? O José, agindo de má fé, e ele constrói o terreno do outro, ele tem direito à indenização? Não, é só de boa fé que tem direito à indenização, ele perde. Se José, agindo de boa fé, construindo o seu próprio terreno, invadir metade da propriedade de João, metade, ele estava de boa fé. José adquire a propriedade pagando apenas indenização pela desvalorização da área remanescente. Não é essa hipótese aqui, ó. Ele invadiu invasão maior que 5%, ele adquire a propriedade só invadido, invasão, ele vai pagar o valor que a invasão acresceu à construção, o valor da área perdida e o valor da desvalorização da área remanescente. Esse aqui, não. C, letra D. Se José, agindo de má fé, construir o seu próprio terreno e invadir metade da propriedade, essa hipótese aqui. José deverá pagar apenas perdas e danos em dobro? Não, ele é obrigado a demolir. Falso. E se João, agindo de má fé, decide construir em seu terreno, utilizando os materiais que José está utilizando para sua reforma, João irá adquirir a propriedade dos materiais, mas será obrigado a pagar o valor correspondente além das perdas e danos. O 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor deste, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Então, se nós formos observar, esse exercício foi muito bom. Porque nós conseguimos vencer um exercício, alguns artigos muito difíceis, né? O 1258, inclusive, vou marcar o 1258, o parágrafo único, o 1259, o 1254
o 1255 e o 1255, parágrafo único. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta daqui 10 minutos, tá bom? Tá ótimo. Nossa segunda parte. Fechado. Então, voltamos. Antes de irmos adiante. Não é tão simples isso, né? Não é tão simples isso. Vamos pensar o seguinte. Vou começar pelo 1259. Boa fé, mais de 20%. De má fé, mais de 20%. Adquire a propriedade do solo, mais perdas e danos. Nesse caso, demolir, perdas e danos. Então fica simples se nós pensarmos dessa forma. Se estiver de má fé, boa fé, adquirir a propriedade. Mas qual é o valor das perdas e danos? Sempre as que se apurarem em dobro, nesse caso, e nessa hipótese, o valor que a invasão, né, que proporcionou a construção, é isso o primeiro item, o primeiro elemento da apuração dessas perdas e danos. A área perdida, a área remanescente. Correto? Então é tranquilo pensarmos dessa maneira. Na outra hipótese, é menos de 5%. Boa fé e má fé. Na primeira hipótese, ele vai adquirir a propriedade do solo se exceder apenas, né? A construção exceder o valor. Se exceder. Na primeira hipótese do 1258. Se excede, ele adquire a propriedade do solo, boa fé. Boa fé, adquire a propriedade. Mas aí ele perdas e danos. E qual é essa perdas e danos? O valor da área perdida, mais a desvalorização da área remanescente. Simples assim. E se ele estivesse de má fé, menos de 5%. Aí ele vai adquirir a propriedade do invadido, mas se o valor da construção exceder consideravelmente e também não haver a possibilidade de demolição, né? Não demolição. E a indenização? A mesma indenização da outra, mas em décuplo. Ficou mais fácil agora, né? Com certeza. Então ficou mais fácil. Mas temos aí que pensar aqui nos quadros. Eu vou, inclusive, já lhe enviei esse último, né? Esse aí que está aí. Ah, não, esse aqui que eu não lhe enviei ainda. Deixa eu só tirar essa foto aqui. Bem, depois que a gente esquematiza, fica fácil, né? Mas é interessante é o seguinte. Vou já lhe enviar esse aqui. Você está tomando por base aí, você está olhando, estudando em cima daquele Código Civil comentado que você me mostrou? Não, eu não estudo por aquele, não. Não? Inclusive, eu jamais. Meu estudo, Mário, ele é simplesmente que concurso. Só exercício. Uma outra questão, assim, mais específica, um artigo mais intrincado, aí que a gente busca, assim, subsídios, né? Ali na doutrina, mas eu não, eu só a letra da lei. Eu vou imprimir já de uma vez esse último aqui também, que eu acabei de lhe enviar. Vamos lá, você recebeu aí? Uai, não recebeu ainda? É o 1259, mandei. 1259. Tá, por que não apareceu aqui no meu WhatsApp? Deixa eu de novo aqui. Os dois. Aí, vamos lá.
Agora sim, eu vou marcar, vou deixar aqui, junto, 1258, esses dois aqui, 1258, 1258. Eu vou retirar esse aqui, porque os esquemas é o seguinte, a gente vai aprimorando os esquemas, entendeu? Aí aos esquemas antigos, eu retiro para não confundir. Voltamos aqui, Omar, por favor, na subseção quinta, deixa eu, esse WhatsApp ele fica... Uhum. Vou sair aqui do WhatsApp. Olha que mundo pequeno, hein? Mundo pequeno não, pequenas coincidências. O Celso está perguntando assim para mim. Professor, você lembra daquele mnemônico do RCPJ que o senhor me passou? Eu vou sair do WhatsApp para não ficar esse apito. Aí eu falei assim, será que o senhor poderia me enviar de novo? Aquele mnemônico é muito bom. E exatamente a aula que eu ministrei ontem à noite. Que legal. Como é que está o Celso? O Celso está bacana, ótimo, ele está bem. Ele é bem atribulado, mas ele é uma pessoa que consegue organizar a vida dele. De novo, esse WhatsApp, eu já saí aqui da tela do WhatsApp. Mas ele é uma pessoa que ele consegue inserir no dia dele muitas tarefas e, por incrível que pareça, ele consegue cumpri-las e ainda tem a família, etc. Só para você ter uma ideia, ele estava fazendo aí a mediação, que é aquele ponto conciliação, mediação, que é aquele meio ponto, e ele ainda está fazendo uma pós-graduação. Isso conciliando com uma mudança de trabalho que ele teve que sair do Norte do Paraná e ir para Foz do Iguaçu. Ele está indo para Foz do Iguaçu? Bem, agora eu não sei se ele está lá, mas ele estava lá um período e agora voltou. Está passando uma fase de mudanças aí na Receita. E lá em Curitiba ele está bem, né? Não, ele não mora em Curitiba. Me parece que ele mora em Ponta Grossa. Então no concurso. Oi? No concurso de lá de Curitiba. Ele está na fase oral. Está na fase oral, né? Está na fase oral. Ele, o Nilson, a Lorena, o Nilson também está? Renato. Oi? O Nilson e a Lorena também estão? Também estão na fase oral do Paraná. Bacana. Tu não fez não? Tu não entrou não? Eu estou também na fase oral. Lá no Paraná. Legal. Fernanda também tá? A Fernanda não passou na primeira fase, eu acho, ou não passou na segunda. Ela ficou por poucos pontos. Mas vamos continuando, então, agora com os nossos exercícios. Eu fui aprovado no Rio Grande do Sul, na primeira fase, que foi uma prova bem tida como difícil. Santa Catarina, na primeira fase também, os concursos foram anulados, né? Então, mas tudo bem, estou feliz. Não tem problema não. A medida provisória 25, número 759/2016, convertida para a lei 13... Mário, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui antes das construções e plantações é o seguinte, quando você for fazer a sua revisão, o que você tem de fato de fazer revisão? Não é todo o código, claro, mas só dessas planilhas aqui, desses quadros, é só disso. E você consegue fazer essa revisão dos direitos reais num tempo muito curto, em meia hora, 40 minutos, você consegue fazer uma revisão só desses quadros, né? Porque toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário à sua custa, até que se prove o contrário. Bem, esse artigo é simples demais, né? Isso aí, claro, você vai passar por ele e repetir, você já sabe disso. 1254. Quem semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes alheios, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos. Correto? Se agiu de má fé.
Aquele que semeia planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Boa fé ou má fé. É diferente daquele que se utiliza, aquele que semeia. O 1254 ele tem uma diferença do 1255. O 1254 é quem semeia ou planta ou edifica em terreno próprio com sementes alheias, ou seja, a semente, as plantas e as edificações são alheias, mas o terreno é meu. Eu vou adquirir a propriedade deles, mas fico obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agir de má fé. Na outra hipótese, é aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, vai perder para o dono do terreno, né? E aí, exatamente isso. E nós temos o 1258, 1259, então, construções e plantações. Vamos lá para a medida provisória, artigo 25. A medida provisória 759/2016, convertida para a Lei 13.465, instituiu o direito real de laje, que consiste. O que consiste o direito real de laje? Na concessão a outrem do direito de usar o pavimento superior de sua construção por tempo determinado, falso, porque isso seria uma superfície. A laje é por tempo determinado. B. Na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Perfeito. Essa é a definição legal. Então, vamos lá para o final. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. E aqui contempla, etc. As definições, mas a letra B é a correta. Prova da VUNESP. Letra C. Na concessão a outrem do direito de construir em seu terreno por tempo determinado, falso. Laje determinado não combina com laje. Na possibilidade, letra D. Na possibilidade de divisão de unidades autônomas integrantes de condomínio edifício, não. Laje não é condomínio. Não é bem isso. Desde que todas as unidades possuam, não é isso. Na possibilidade de construção de unidade imobiliária autônoma sobre a superfície de imóvel de outrem, com ou sem autorização, não. Falso, porque tem autorização para construção de nova laje, o que não tem é para venda. Letra E, 25, equivocada. Esse 26, eu vou pular esse 26, porque eu quero fazer mais alguns. Eu vou pular esse 26, eu marquei ele aqui, não quero fazer esse exercício agora. Quanto ao procedimento da ação de uso capião de bem imóvel, assinale a... Essa questão era uma questão que ela foge um pouco aqui do nosso objeto, mas vamos lá. É a ação de jurisdição voluntária destinada a declarar a propriedade cuja sentença terá efeito ex tunc. Não, ela não é voluntária, ela é contenciosa. O artigo 246, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Novo CPC. Novo CPC. Ctrl F. Artigo 246. 246. Faz sentido isso que eu escrevi aqui? 246. A citação será feita? Ó. Não é isso aqui. Essa letra A não é fundamento no 246, parágrafo 3º, não. Para a letra E. B. Tratando-se de unidade autônoma situada em condomínio, a citação dos confinantes é dispensada? É verdade. Parágrafo 3º do 246. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. É porque, nesse caso, basta a citação do síndico. Eu não domino absolutamente nada de processo civil. Eu não estudo processo civil, inclusive é uma falha, eu tenho que começar a estudar pelo menos um pouco de processo civil. Mas eu não é minha área, falo isso, não é minha área. Falar que nem um pouco também não, porque até mesmo porque durante o período eu exerci advocacia. Então, mas não tenho estudado processo civil, não é uma matéria que me atrai, mas é importante.
Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal situação é dispensável. B. Então, a correta é a letra B. Sendo cabível o uso capião extrajudicial, não será possível a propositura da ação judicial. Isso é falso. O artigo 5º, inclusive, da Constituição, ele diz que nenhuma ameaça ou lesão ao direito, né, não poderá ser abstraída, né, da apreciação do Poder Judiciário. O procedimento é especial e a sentença tem natureza constitutiva. Falso. É declaratória. O uso capião é declaratório. A sentença é declaratória. A citação de confinantes poderá ser feita pessoalmente? Não. Aí, 246, parágrafo 3º. Mas não é ação de jurisdição voluntária, é contenciosa. Portanto, 27, letra B. Assinale agora a alternativa correta sobre a propriedade e sua utilização. O direito do proprietário de não ter prejudicado o seu sossego prevalece sobre o interesse público que poderia justificar determinada poluição sonora. Falso. Agora, vamos lá para o direito da vizinhança. O direito de vizinhança, ele está logo após a perda da propriedade, né? Ele tem a propriedade, formas de aquisição da propriedade, e depois nós temos da perda de propriedade, dos direitos de vizinhança. Do uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos de tubulações, águas, dos limites entre prédios e do direito de tapagem. Vamos lá. 1278. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde daqueles que o habitam, que habitam aquele prédio, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. O direito não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Vamos sair aqui do... Vou apagar o quadro também. Então, o direito do proprietário não ter prejudicado prevalece? Não, falso. É lícito privar o proprietário de sua faculdade de usar o bem por requisição decorrente de perigo público iminente? Isso aqui é interessante, tem um quadro para isso. 1228, parágrafo 3º. 1220, não. É isso, 1228, parágrafo 3º. Nas disposições gerais da propriedade. O proprietário, no 1228, tem a faculdade de usar águas a dispor da coisa e o direito de reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O direito deve ser exercido em consonância com suas finalidades, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. São defeitos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade, sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como de requisição em caso de perigo público iminente. Requisição, perigo público iminente. Vamos lá? Ele pode ser privado no caso de desapropriação, então ele vai ser privado da propriedade, privado da propriedade. Ele vai ser privado da propriedade. Desapropriação. A desapropriação ela pode ser tanto por necessidade
ou utilidade, por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. Então, são três, na verdade. Necessidade. Porra, de um zangão aqui dentro. Oi? Peraí que entrou um zangão aqui dentro do quarto. Aqui. Onde é que o bicho tá? Só um instantinho. Essas coisas acontecem mesmo. A aula ao vivo é assim mesmo. O direito do proprietário não ter prejudicado seu sossego prevalece sobre o interesse público, isso é falso. É lícito privar o proprietário de sua faculdade de usar o bem por requisição decorrente de perigo público iminente, isso é verdadeiro. Isso aí é o 1228, é o parágrafo 3º. 1228, parágrafo 3º. E aí, que você tem que ter em mente, desapropriação, necessidade, utilidade pública, interesse social. E a requisição, perigo público iminente. Ótimo. No direito brasileiro, o abandono pelo proprietário não é causa de perda da propriedade. Ontem eu falei isso com a Lorena. Não, é sim. E aí, Mário, você vai aqui na perda da propriedade, porque nós temos a aquisição, depois nós temos a perda. Alienação ou renúncia. Alienação ou renúncia. Esse quadro que eu mandei para você ontem, alienação e renúncia, eles têm uma característica. Eles, para estes casos, é imprescindível o registro do título, tanto do título transmissível, né, para alienação, quanto do ato enunciativo no RI. Com certeza, isso é verdade. Nos casos do inciso 1 e 2, os efeitos da perda de propriedade serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato enunciativo no RI. Mas o abandono não. O abandono, ele é perda, mas ele não precisa de você registrar o ato, o abandono. E tem duas situações, inclusive eu vou mandar aqui para você, essa aula de ontem, que você recebeu. A gente pode até acessar no seu WhatsApp. Eu vou aqui abrir o seu WhatsApp. Foi a aula de ontem, que você vai ver o seguinte. Da perda da propriedade. Foi o terceiro quadro. Está aqui no seu WhatsApp, abri aí na sua conta. Ó. Alienação, abandono. Quais são os pressupostos do abandono, tanto do urbano quanto do rural? Intenção e não estar ele na posse. O urbano, ele será arrecadado como bem vago e, passado 3 anos, ele passará ao município ou ao DF. Rural, arrecadado como bem vago, passado 3 anos, ele passará à União. Então, tanto o imóvel urbano quanto rural, é imprescindível haver tanto a intenção quanto não. Joaquim. Apareceu aqui. Eu fui atender uma ligação que uma pessoa estava me ligando, enfim. Desculpa. E atender para dar um mudo aí, atende. Então, você não pode ter nem posse e você tem que ter a intenção. Ótimo. Vamos adiante. E 3 anos para anos, né? 3 anos para anos. Ok. Letra C. Letra D. A propriedade é princípio de ordem econômica, razão pela qual o exercício do direito de propriedade não pode sofrer limitação. Falso. No 228, parágrafo 1º, nós vimos que ele pode, sim, sofrer limitação. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades. O proprietário não tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a sua demolição, ainda que este ameace com inércia. Não, tem sim. Artigo 280, o nome dessa ação é ação de dano infecto, esse nome. Do direito de vizinhança, do uso normal da propriedade, 1280, o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça ruína, bem como que ele preste caução pelo dano iminente. Isso pode ser atribuído a condomínio, Joaquim?
Exemplo, num condomínio, você Pode. tem um dos imóveis que compõe o condomínio de lotes, tem uma casa lá que a casa está em ruína. E efetivamente, não que cause um prejuízo a um imóvel de terceiro, mas traz prejuízo à segurança do condomínio e, de repente, até a um transeunte qualquer. Você pode fazer uma ação para obrigar o cara a, se não demolir, ao menos reparar o dano e manter a conservação? Porque isso é porque é o seguinte, vizinhos, eles também podem ser condôminos. Sim, Então, sim, no meu entendimento, sim, porque vizinhos e condôminos, eles não são institutos excludentes. mas o condomínio em si pode, na pessoa do condomínio, fazer isso Entendi. ao condômino que o faça? O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Talvez não aqui, a sede não seria essa, mas a partir do 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum. O condômino é obrigado a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar. Conservação, talvez se estivesse aí. Pode o condômino eximir do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte dela, quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos. A todo tempo será lícito exigir a divisão. Este é das regras gerais do condomínio edilício. Boa pergunta. Acho que sim. Eu vou tirar uma foto aqui desse quadro. Tá, vamos lá. Vamos lá. Em área rural, 29. Em área rural, objeto de condomínio pró-indiviso, o pró-indiviso é o seguinte: eles receberam a herança do pai deles, mas nenhum dos filhos nunca morou naquela fazenda. Então, eles recebem, e é um condomínio pró-indiviso, não se sabe qual é a parte de cada um deles. O condomínio pró-diviso embora haja um condomínio, não tenha havido a partilha ainda da herança, cada um já tem a sua área delimitada. Um dos condôminos passa a exercer a atividade plantio na totalidade do imóvel. O outro condômino, Antônio, insurge-se e propõe ação de indenização por danos morais. Essa questão, na verdade, foi anulada. Mas, nesse caso, isso é relativamente simples. Por quê? Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela estranho sem o consenso dos outros. Parágrafo 1314. Na verdade, o caput é o seguinte: cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-la, defender a posse e aliar a respectiva parte dela ou gravá-la, mas pode usar da coisa conforme sua destinação. Ele é pró-indiviso, né? Essa questão foi anulada. Vamos passar aí para a questão 30. Em área rural, essa prova, objeto do condomínio pró-indiviso. Um dos condôminos passa a exercer atividade plantio na totalidade do imóvel. O outro condômino, Antônio, insurge-se e propõe ação de indenização por danos materiais. Ok. Na verdade, ele tem que 1319. Eu acho que o melhor fundamento para esse artigo é 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Não sendo proprietário de imóvel, Nelson passa a ocupar como seu no ano de 2005 o imóvel localizado. Essas questões são daquelas.
em área urbana de Brasília com 450 metros quadrados. Ali estabelece sua moradia habitual, tornando pública a posse, em 2005. O imóvel é de propriedade de Fábio, embaixador brasileiro em atividade desde o ano 2000. Quando retorna ao Brasil no ano de 2008, Fábio se aposenta e fixa residência em Santa Catarina. No ano de 2016, Nelson propõe ação judicapião contra Fábio. Vamos lá para fazer a linha do tempo desse exercício. Não é o primeiro que nós temos aí a respeito de pessoas no estrangeiro, né? Naquele caso, naquele lote, em que a pessoa tinha construído uma oficina mecânica e construído depois a casa, Sim. ele não estava a serviço do Brasil, mas este aqui não. Então, o Nelson, ele passa a ocupar com o seu no ano de 2005, o Nelson passa imóvel localizado em área urbana de Brasília, 450 metros quadrados. A questão é, para uso campeão extraordinário e ordinária, a gente não tem limitação. O que nós temos é para aquela hipótese da especial urbana e da especial rural. A Correto? A prova. Da metragem. As outras a gente não tem limitação de metragem. Então, assim, ele poderia adquirir, por exemplo, se fosse menor que 250 metros quadrados, ele poderia fazer jus àquela hipótese da promoradia, né? O promorare. Vamos lá. 5 anos, né? 1240. Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja propriedade de outro imóvel urbano. 240, mas não é a hipótese, ele já excluiu dessa. Ali estabelece moradia, tornando pública a posse do imóvel de propriedade de Fábio, embaixador brasileiro em atividade na Bélgica, desde o ano 2000 até o ano de 2008. Exatamente, eu acho que é 2008. Aqui já é outro marco temporal, 2000 até 2008. Ok. Quando retorna ao Brasil, Fábio se aposenta e fixa residência em Santa Catarina. Então, a partir do ano de 2008. E aí temos aqui 2016. Nelson propõe ação de uso capião, considerando, então foi de 2008 a 2016 o período, né? Porque nesse primeiro não teríamos. Temos aqui um período de 8 anos. A ação é procedente, pois foram preenchidos todos os requisitos legais da uso capião especial urbana. Falso. Essa hipótese não é da uso capião especial urbana. Porque Oi? Não é em função da metragem do terreno, né? Porque se fosse 250 metros, ele poderia cair para 5 anos, não? Sim, por isso. Mas ele não preencheu o requisito porque ele tem uma área de 450 metros quadrados. A ação é procedente, foram preenchidos todos os requisitos legais da extraordinária. Posse com ânimos domini por 10 anos, não teve também uso campeão extraordinário aqui. Não. Nem a de 15 anos, nem a de 10 anos, porque ele ficou 8 anos. A ação é improcedente, pois, embora dispensado o justo título e a boa-fé e tendo a posse sido contínua e pacífica, não foi preenchido o pressuposto temporal de 15 anos. A ação é improcedente, dispensado o justo e tendo a posse sido contínua, não foi preenchido o pressuposto temporal de 15 anos. Não são 15, são 10, né? A ação é improcedente, pois, embora a posse tenha sido exercida com ânimos domini, de forma contínua e pacífica, faltou o preenchimento do requisito temporal de 10 anos, em razão da existência de causa impeditiva atinente à ausência do Fábio, que impediu a contagem do prazo da prescrição em 2005 e 2008. É correto. O problema é esse aqui, Marco. A gente cometeu um erro. Não, peraí. Está correto, é que nesse período ele estava exercendo atividade fora do Brasil, mas como embaixador. Não, mas por que nessa hipótese não é aplicável o 1242 não é aplicável. Mas por que não é aplicável? Porque
A 1242 não é aplicável, porque ele não tem boa-fé e nem justo título. Sim, não tem. Não falou sobre isso, né? Então, a ordinária não poderia ser 5 anos, porque ele não tem boa-fé nem justo título. Não tem boa-fé nem justo título. Ah, meu Deus. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, aqui teria que ser 10 anos reduzida. 10 anos, isso aí. A 10 anos reduzida. Essa aqui é a extraordinária, 10 anos reduzida. Essa é a extraordinária, 10 anos reduzida. Então é a letra D mesmo. A ação é improcedente, pois embora tenha sido exercida com ônibus domo de forma contínua e pacífica, faltou o preenchimento do requisito de 10 anos, que é exatamente. É porque nesse período ele fez atividade de embaixador fora do Brasil. Aí não corre a prescrição. Mas se você parar para pensar, Mário, é o seguinte, essa questão ela tem um erro de interpretação, porque a C não é errada, também não. É improcedente, pois embora dispensado o justo título igual a fé e tendo a posse não foi preenchido o pressuposto temporal de 15 anos. Isso é verdade. Isso é verdade. Não foi preenchido o pressuposto de 15 anos e também nem o de 10 anos. É. Mas, enfim, foi considerada a resposta letra D. O que é melhor mesmo seria o prazo de 10 anos. Mas se você não preenche o 15 anos, não, mas aí pode ter equivocado. Porque se você preenche 12 anos, você pode ter sim a uso capião. Você não tem 15 anos, mas você tem a prescrição aquisitiva, porque você tem 11, 12, 13 ou 14, né? Sim. Correto? Mas, Não é necessário. Não é necessário o você tem transcurso 10 anos exato. de 15 anos, é 10 anos, né? Tem que ter 10 anos. O município de Porto Ferreira é proprietário de um extenso terreno sem qualquer utilização em região estratégica. Isso aqui tem a ver com direito de superfície, professor jurídico de direito público interno. É proprietário de um extenso terreno sem qualquer utilização em região estratégica do município. O terreno tem valor muito elevado, estava nos planos da municipalidade a construção de uma escola. No entanto, não havia recursos suficientes para tal empreitada. Alguns empresários do setor educacional demonstraram interesse na construção e exploração de uma escola particular no local, mas nenhum deles tinha recursos suficientes para a aquisição do terreno. Desse modo, a municipalidade fez licitação pública, cujo objeto era conceder ao vencedor o direito de construir e explorar a escola pelo prazo de 45 anos, com o encargo de destinar pelo menos 25% das vagas para crianças carentes do município. De fato, os empresários participaram do certame e um deles venceu. Nesse cenário, é correto afirmar. Letra A. São nulos todos os atos promovidos pela Municipalidade de Porto Ferreira, na medida em que não há respaldo legal para esse procedimento respectivo. Falso. 1377. É o direito de superfície por pessoa jurídica de direito público interno. 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Então, é letra falsa. O prazo estipulado supera o prazo legal de 20 anos. Não. O 1369, ele fala o seguinte, que o proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mas não fala prazo. Não fala prazo. Ao final dos 45 anos, em regra, o vencedor do certame terá direito a ser indenizado pela construção, levando em consideração sua depreciação. Falso. Por quê? Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. A solução encontrada traduz-se no direito real de superfície, cuja constituição também pode se dar para pessoa jurídica de direito público interno. Perfeito, letra D. A propriedade fica inalienável durante o prazo? Não, você no direito de superfície, você pode alienar, sim. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Correto, letra D. VUNESP. Sobre a hipoteca, cenário alternativo é correto. Então, já vamos aí
para lá os direitos reais de garantia, penhor de hipoteca que a gente cresce. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro anterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Isso é verdade. Então, a súmula 308 do STJ. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior à celebração da promessa não tem eficácia. Né? B. É anulável a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel? Não é nula. 1475. Ó. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecário. Entretanto, pode convencionar se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. O dono do imóvel hipotecado pode constituir hipoteca sobre ele mediante novo título apenas em favor de outro credor, não 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele mesmo mediante novo título em favor do mesmo ou de outro devedor. A hipoteca não abrange as cessões ou benfeitorias feitas no imóvel? Falso, 1454. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. E não pode ser objeto de hipoteca o direito real de uso? Não. Podem ser objeto de hipoteca o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso, inciso 9 do artigo 1473, falso. 33. Alice é possuidora de boa-fé de uma fazenda. Acerca dos frutos e benfeitorias, é correto afirmar que Alice tem direito aos frutos percebidos, porém responde pela perda ou deterioração, ainda que não tenha dado causa? Não, falso. Só naqueles casos em que tiver dado causa. Nós vamos lá para a posse dos frutos. Vamos lá, no início da posse. Agora é a respeito dos frutos. Nós temos até um quadro para isso, mas aqui a gente consegue. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto a boa-fé durar, aos frutos percebidos. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Também devem ser restituídos colhidos com antecipação. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração a que não der causa. Então vamos lá. Tem direito aos frutos percebidos, porém responde pela perda ou deterioração, ainda que não tenha dado causa? Não. O 1218 diz o seguinte. O 1217 diz o seguinte: o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração a que não der causa. 1217. Responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais? Não. Salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Responde pela acidental? Não. O possuidor de má-fé, onde está isso? Ó, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração a que não der causa. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais. O de má-fé. Mas o de boa-fé não faz sentido. O responde pela perda de boa-fé, não. O de má-fé responde, não é? A letra B não é. Responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu a posse. Não, desde o momento que se constituiu a má-fé. A má-fé. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé, 1216. 1216. Poderá exercer o direito de retenção pelo valor das necessárias e úteis somente. Ótimo. Letra D. Fácil. Assim, não, essa questão não é fácil, essa questão é difícil. Porque ali, quando essas benfeitorias, nós temos que ter muito cuidado com esse quadro das benfeitorias. Eu vou passar aqui para vocês, Mário, o quadro. Onde está o meu quadro das benfeitorias? Não é na posse. É um quadro da posse. Função, mantido, reintegração.
mandar aqui esse quadro para você. Eu vou pedir para você abrir para nós fazermos juntos ele. Nós temos aqui os 3 situações. Recebeu aí? Tá baixando. Tá. Recebi. Ó, nós temos a primeira situação, a segunda situação, a terceira situação. O pendente é aquele fruto que se encontra lá na árvore. O colhido com antecipação é o que não atingiu, foi colhido antes do tempo que deveria ser colhido. Os colhidos e percebidos são já colhidos e percebidos. E os percipientes, aqueles que não foram colhidos e os que se perderam. Não é apenas os que não foram colhidos, mas eles não foram colhidos e eles se perderam. Então vamos lá. Se ela estiver de boa fé, os pendentes e os colhidos com antecipação, ela é obrigada a devolver, né? Quando terminou a posse. Então, você, na primeira situação, colhidos e percebidos, ela vai ter o direito a estes frutos colhidos e percebidos. Então, percipiendos também, ela estava de boa fé, não temos nada a respeito de pendentes, colhidos por antecipação e percipiendos. Na primeira situação. Na segunda situação, boa fé que se transmuta em má fé, ou seja, cessou a boa fé. Os pendentes devem ser restituídos depois das despesas de produção e custeio, 1214, parágrafo único. E os colhidos antecipadamente também devem ser restituídos, 1214, parágrafo único, depois das despesas de produção e custeio. Colhidos e percebidos, não fala nada. Percipientes, não fala nada. Mas... E a terceira situação, a má fé. Pendente. Bem, se ele tinha que restituir, na hipótese, né, se houve restituição quando passou de boa fé para má fé, se ela estava de má fé, ela também, mas por mais razão, ela terá que restituí-los, né? Tanto de pendente quanto os colhidos antecipadamente. E os colhidos e percebidos? Ela responde por aqueles frutos colhidos e percebidos, mas tem direitos às despesas de produção e custeio. E também responde pelos percipientes, aqueles que não foram colhidos e que se perderam, mas tem direito às despesas, responde por eles, mas tem direito às despesas de produção e custeio. 1216. Então é isso aqui, é esse o nosso quadro. Mário, rico fazendeiro, é proprietário de diversos terrenos em uma cidade do interior de São Paulo. Preocupado com ocupações ilegais, decide conceder a Paulo o direito de plantar grãos em um de seus terrenos. Sobre a questão hipotética envolvendo direito de superfície, assinale a alternativa correta. A concessão pode ser gratuita ou onerosa, é verdade. Contudo, se onerosa, Paulo poderá ser realizar o pagamento em uma única parcela. Não, uma única parcela ou parceladamente. Quando você faz essa concessão não é aluguel, você não vai pagar pelo direito de superfície. Mas a partir do momento que você concede o direito de superfície, você faz jus a uma remuneração. Ela pode ser paga de uma única vez ou pode ser paga em 2 ou mais parcelas. Correto? Apesar de Paulo utilizar o direito de superfície, Mário é o responsável pelos encargos e tributos incidentes sobre o imóvel? Não. Quem é o superficiário. No caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, Paulo não. Aqui, mais uma vez, direito de superfície. Todas essas disposições, ipsis literis aqui, no direito de superfície. Vamos lá para o direito de superfície. Direito de superfície. O proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública no RI. O direito de superfície não autoriza a obra do subsolo. A concessão será gratuita ou onerosa, 1370. Se onerosa, estipularão as partes e o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. O superficiário responde pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel, 1371. O direito de superfície pode transferir-se a terceiro por ato inter vivos ou causa-mortes, né, aos herdeiros. Não pode ser estipulado qualquer valor pela transferência, essa transferência, né, inter vivos ou causa-morte. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência e antes do termo final, resolve-se a concessão se o superficiário der ao terreno de destinação diversa.
No caso de extinção, onde é isso? Esse específico? Uma desapropriação. 1376. Ah, tá, estava aqui na minha frente. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um, né? Paulo não pode transferir a terceiros o seu direito de superfície? Não pode, sim. Em caso de alienação do imóvel, Paulo terá direito de preferência? Letra E, fácil, tranquilo. Extingue-se a servidão. Hipótese de extinção, artigo 35, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Então, nós temos aqui das servidões, 1388 e 1389. Também se extingue a servidão, ficando o dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Não é esse, é o 1388. Quando o titular houver renunciado, quando tiver cessado, inciso terceiro, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Letra D. Aqui tem algumas da VUNESP, mas é só questão da VUNESP, hein? Ô Mário, vamos parar por hoje e amanhã a gente continua aqui na questão 36. Fechado. Fizemos aí bastante, vários quadros, né? Deixa eu parar a gravação aqui, só